de diretor no negócio. Claquete, olha lá, segura aí. Vamos começar, senhoras e senhores. Professor Leozão aqui com você. Tamo juntão. Vamos lá. Hoje o nosso tema, galerinha, é um tema que, cara, não cai na sua prova. Não? Despenca. Senhoras e senhores, esse tema sempre está presente em tudo que é tipo de prova que você encontra pelo Brasil, que é o que nós chamamos de MMC. Mínimo múltiplo comum, ou mais conhecido como minha mula camundonga. Inventei isso agora. Olha só, senhoras e senhores. Então, MMC, senhoras e senhores, mínimo múltiplo comum. Mas para a gente entender o mínimo múltiplo comum, senhoras e senhores, primeiro eu quero resgatar com vocês a ideia de múltiplo. O que é múltiplo, senhoras e senhores? Então selecionei aqui para vocês dois carinhas bem legais, o 6 e o 4, beleza? Então olha só, senhoras e senhores, perdão, o 6 e o 8, né? Professor Leozão doidinho, 6 e o 8. Então olha só, galerinha, nós temos aqui os múltiplos de 6. Quem são os múltiplos de 6, olha só? Então, galerinha, 0, o 6, o 12, o 18, o 24 e bababá, ou seja, é a continuação da tabuada do 6, beleza, galerinha? Pega a tabuada do 6 e vai até o infinito. Esses são os múltiplos de 6, tá? Mesma coisa com 8. Então, ó, 0, 8, 16, 24, 32, lá, e assim vai até o infinito. Ou seja, a continuação aí da nossa tabuada do 8, beleza? Tô falando de mínimo múltiplo comum. O múltiplo a gente falou. Agora eu quero falar de múltiplos comuns. Quem são os múltiplos comuns? Ou seja, quem que apareceu aqui, que também apareceu aqui? Quem? Quem foram os carinhas? Então o que vocês podem observar é que apareceu o 0, o 24, o 48, o 72, o 96, vai ter o 120, e aí continua também, por quê? Porque é infinitos múltiplos que são comuns, beleza? Tranquilo? Então, vimos quem são os múltiplos, vimos quem são os múltiplos comuns, beleza? Só que o que ele pede? Ele pede o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor entre os múltiplos comuns, senhoras e senhores. Professor, tetinha, o 0. Galera, não é o 0. Senhor, você tá doidão? Senhor, o 0 ele é o menor. Só que, senhoras e senhores, o 0 sempre vai ser o menor entre os múltiplos comuns. Se fosse o 0, não precisava nem fazer conta, você ia saber que sempre era o 0, tá? Então a gente vai pegar o próximo número depois do 0, ou seja, o menor depois do 0, que nesse caso seria o... viu? A soprinha apareceu, cara! É o 24, beleza? 24 é o mínimo múltiplo comum entre o 6 e o 8. Beleza? Aí você fala, professor, mas toda vez que eu for descobrir um mínimo múltiplo comum, eu vou ter que fazer tudo isso aqui? Não precisa, galera. A gente vai usar o quê? Decomposição em fatores primos. Só que olha só, na aula passada eu falei sobre decomposição em fatores primos, senhoras e senhores. Só que a gente fazia os dois separados, né? A gente fazia os dois separados no MDC. Agora no MMC a gente vai fazer a decomposição em fatores primos simultânea. A gente vai fazer juntos, senhoras e senhores, beleza? Então olha só, vou colocar aqui, ó, o 6 e o 8 juntos, só separadinhos com uma vírgula ali, ó. Coisa linda, tá? Passa o traço do lado dos dois aqui agora, beleza? Então, senhoras e senhores, vamos dividir por 2. Para dividir por 2, senhoras e senhores, olha só, 6 divididos por 2, 3. E o 8 divididos por 2, dá 4. Beleza? Agora, senhoras e senhores, dá ainda por 2. Professor, mas o 3 não dá para dividir por 2. Não tem problema, a gente abaixa o 3. Beleza? Agora, 4 divididos por 2 dá 2. Vamos por 2 de novo. Mas, professor, 3 não dá por 2. Não tem problema, abaixamos o 3 de novo. Tá? Agora, 2 divididos por 2 dá 1. Tranquilo? Agora, senhoras e senhores, não dá mais para dividir por 2. Agora sim, vamos por 3, beleza? Então vamos por 3, que 3 divididos por 3 dá 1. Sobrou 1 lá, de boa. O que vocês podem observar aqui? Que nós temos 2, o 2, o 2 e o 3, certo? Então, senhoras e senhores, o que nós iremos fazer agora? Multiplicar todos esses fatores. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Nossa!
Nossa, professor, não acredito! É, mano, você viu? É mágica, velho. É matemática. É, meus queridos. Olha só. Então, assim, fazer o cálculo, tetinha. Mas o problema é reconhecer isso num problema, tá? Então, quando que a gente vai reconhecer isso num problema, senhoras e senhores? A gente vai reconhecer isso num problema quando? Um problema de MMC, senhoras e senhores, sempre vai ter a mesma historinha no final, que é o quê? Ele vai perguntar assim, quando que duas coisas vão se repetir? Quando que duas coisas vão aparecer juntas novamente? Quando que algo vai se encontrar de novo? Quando que algo vai se repetir? Sempre quando ele quiser dizer isso, a ideia é de MMC. Por exemplo, se liga nesse probleminha que eu coloquei aqui para vocês, ó. 3 luminosos acendem em intervalos regulares. O primeiro a cada 20 segundos, o segundo a cada 24 segundos e o terceiro a cada 30 segundos. Beleza? Se em um dado instante os 3 acenderem ao mesmo tempo, depois de quantos segundos os luminosos voltarão a acender simultaneamente? Então o que ele está perguntando? Quando que algo vai acontecer de novo? Quando que vai se repetir? Então sempre quando tiver essa historinha no final, já sabe, é MMC. Beleza? Então você vai fazer o MMC entre 20, 24 e 30, como aparece aqui ó, para vocês. Beleza? Obviamente que a gente não vai perder tempo agora, porque você já aprendeu como é que faz isso aqui, né? Faz a decomposição em fatores primos simultâneos de todos eles, vai aparecer ali ó, para você, beleza? E aqui do lado nós temos os fatores. Olha os fatores que apareceram aqui, ó. O 2, o 2, o 2, o 3 e o 5. Vamos multiplicar todos eles agora. Multiplicando todos esses carinhos, vocês percebem que dá 120. Ou seja, daqui 120 segundos, esses luminosos vão acender juntos novamente. Tranquilo até aqui, pessoal? De boa, né? Temazinho que se cair na tua prova, você vai lá e ó, bem, porque você teve aula com o professor Leozão. Senhoras e senhores, não desgruda daí, porque a nossa próxima aulinha já tá vindo quentinha pra você, beleza? Então, beijo no teu coração, galerinha. Até a próxima.